Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esta mini necessaire box. Uma peça muito bonitinha, prática para se fazer, se gasta muito pouco material. Por dentro as costuras são todas embutidas, então não precisa a gente finalizar com viés. Depois de pronta, assim, ela ficou no tamanho de 12 por 10, mais ou menos, é um tamanho muito bom. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar e diminuir e vender um kit com várias necessaires. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa mini necessaire, vocês vão precisar de 2 pedaços de tecido principal. Aqui eu já estruturei ele na manta R2, fiz um trabalho de matelacê, cortei o tecido e a manta um pouquinho maior. Depois que eu fiz esse trabalho, eu refilei e deixei no tamanho de 23 por 18 centímetros. Também vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido para o forro, no mesmo tamanho, 23 por 18 centímetros. O zíper eu cortei um pouquinho maior para sobrar aqui dos lados e ficar mais fácil de nós colocarmos o cursor. Vocês podem cortar 26 centímetros, depois nós vamos refilar o cursor e 2 pedacinhos de tecido para nós fazermos esse puxador aqui. Esse tecidinho ele tá no tamanho de 7 por 7 centímetros. Então eu dobrei ele ao meio, depois eu trouxe esse lado até o meio, esse lado até o meio, dobrei de novo. E agora eu vou fazer uma costura aqui nessa borda e uma costura aqui nessa borda. São os 2 puxadores que nós vamos usar. Para começar a fazer essa necessaire, nós vamos pegar o nosso zíper, ó, o direito, que é a parte mais alta dos dentinhos, vamos virar para baixo. E eu vou fazer agora a costura para prender esse zíper na primeira parte. Vou fazer uma costura aqui de segurança para prender ele e depois eu vou vir com o meu forro direito com direito e vou fazer a costura para prender o forro. Usem o calcador de zíper para ficar mais fácil de vocês fazerem essa costura aqui para não atrapalhar na hora que chega perto desses dentinhos aqui. Prendi o zíper e o forro. Quando eu vou prender o forro, eu sempre costuro por esse lado da manta aqui para a parte de baixo, ela não ficar esticada. E quando vocês forem colocar o zíper, vocês vão costurando e esticando o zíper para o acabamento dele depois ficar bem bonito. Agora nós vamos desvirar. Eu vou prender aqui embaixo para me costurar outra parte agora e esse forrinho ele não ficar atrapalhando a minha costura. Agora eu vou pegar o meu outro lado, vou colocar direito com direito, vou passar uma costura de segurança para prender esse zíper, depois eu vou vir com o meu forro com direito virado para baixo e vou fazer uma costura aqui para prender essa outra parte. Fiz a outra costura para prender essa outra parte da peça, agora nós vamos pegar e vamos abrir aqui, eu vou prender aqui embaixo. E agora nós vamos passar uma costura de pesponto aqui na borda e aqui nessa borda também, que assim a gente vai estar prendendo o forro, a manta, e na hora de abrir e fechar essa peça, o cursor ele não vai ficar preso nesse forro. E já vou aproveitar também para fazer a costura na borda aqui dos meus puxadores. Fiz uma costura aqui e outra aqui nas bordas para terminar esses puxadores e também fiz uma costura de pesponto aqui e outra de pesponto aqui. Agora nós vamos colocar o nosso cursor. Para colocar o cursor, nós vamos abrir esse zíper. Eu vou cortar a pontinha dos dentes de um lado dele. Usem uma tesoura velha para não estragar nessa parte aqui. Depois que vocês cortarem uma pontinha desses dentes, vocês coloquem o cursor. Vou colocar aqui onde eu não cortei. Vou encaixar aqui e vou puxar. Cuidem para ver se ficou bonitinho aqui. Se ficou certinho, vocês tragam o cursor até o meio. Se der algum problema, não ficou certo aqui ou não ficou encaixado aqui, como vocês podem ver, esse ladinho tá um pouco mais baixo que esse, eu vou colocar de novo até acertar esse zíper. Vou
deixar a borda alinhada. Agora ficou alinhado, mas aqui não ficou certo, ó, ficou uma onda maior aqui desse lado e desse lado não. Então, eu vou fechar e agora eu vou colocar certinho de novo para trazer o cursor até o meio da peça. Agora ficou certo, trago o cursor e deixo ele aqui. Antes de nós fecharmos essa peça, nós vamos pegar esses dois puxadores, eu vou dobrar ele ao meio e eu vou costurar ele aqui nessa borda. Vocês já podem, se quiser, cortar esse excesso de zíper. Vou cortar do outro lado também. Agora, eu vou costurar esse puxador, eu vou costurar bem aqui no centro do zíper. E aqui eu vou costurar também bem no centro do zíper. Passe uma costura de segurança nessas duas bordas aqui. Prendi os meus dois puxadores bem no centro do zíper. Agora, nós vamos fechar as pontas dessa necessaire. Vamos unir a parte da manta com a parte da manta. Deixem bem retinho. E vou unir a parte do forro com a parte do forro. Agora, eu vou passar uma costura para fechar essa ponta aqui de baixo. Inicia com retrocesso, finaliza com retrocesso. E vou costurar aqui também e vou deixar um espaço de 4 dedos para nós desvirarmos ela. Fiz uma costura para fechar essa ponta e aqui também já fiz uma costura, deixando o espaço de 4 dedos para desvirar. Agora, nós vamos unir o centro da necessaire, o centro onde está a costura, vamos alinhar com o centro do zíper, bem aqui. E o forro também, vamos alinhar o centro do forro, aqui onde está a costura, com o centro do zíper. Deixem bem alinhado o centro do forro com o centro do zíper. Aqui vou fazer a mesma coisa, o centro dessa costura aqui no centro do zíper. E o centro do forro também. Vou alinhar com o centro do zíper. Deixem bem alinhado, porque ela fica com um acabamento bem bonito, não vai ficar uma necessaire torta, desarrumada. Então, tem que caprichar nessa hora aqui. Depois que nós fizemos isso, nós vamos marcar meio centímetro aqui na borda, que é onde a gente vai fazer a nossa primeira costura. Eu vou tirar aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês. Daqui da borda pra cá, vocês marquem meio centímetro. Quem quiser marcar 1 centímetro também pode. Eu vou marcar meio centímetro. Que vai ser onde nós vamos fazer a nossa costura. Deixem arrumadinho aqui depois o forro, tudo centralizado. E aqui desse lado também eu vou marcar meio centímetro. Depois eu vou passar uma costura em cima desse meio centímetro aqui, dessa linha que eu tô fazendo. Não esqueçam de manter alinhado centro com centro aqui. Marcou esse meio centímetro aqui, e aqui também, agora nós vamos marcar as caixinhas de leite. Eu vou fazer caixinhas de leite no tamanho de 4 centímetros. Esses 4 centímetros é a partir dessa linha que eu desenhei aqui, não é a partir da borda. Então, vou marcar 4, ó, aqui está.
4 e 4. Vou marcar esses 4 centímetros, que vai ser onde eu vou recortar essas caixinhas de leite. Aqui tá no 4 e aqui o 4 tá bem em cima da linha que eu desenhei, não da borda. Quatro centímetros. E aqui 4 centímetros. Agora, eu vou recortar essas 4 caixinhas de leite. Bem em cima do risco, vocês podem recortar. Recortei os 4 cantinhos. Esses pedacinhos aqui vocês guardem, que depois vocês podem reutilizar esses pedacinhos de tecido e da manta também. E eu marquei aqui, ó, em cada cantinho, eu marquei o centro. Eu fiz um piquezinho nesses 4 cantinhos aqui para me saber onde que é o centro dessa parte. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, inicia com retrocesso, finaliza com retrocesso e uma costura aqui. Essa costura bem em cima da linha que vocês fizeram anteriormente. Fiz uma costura aqui, bem em cima daquele risco de meio centímetro que eu tinha feito e fiz aqui nessa borda também. Nessa parte do zíper aqui, eu gosto de passar uma outra costura de segurança quase na borda aqui, para não correr o risco desse zíper abrir. Agora, nós vamos fazer os 4 cantinhos, vamos fechar os 4 cantinhos. Já tínhamos marcado com um pique aqui o centro dessa ponta, então eu tenho que trazer esse centro até o centro da minha costura, que tá marcando ali a costura. Aqui vocês podem botar bastante alfinete ou esses prendedores para ficar mais fácil de trabalhar. Agora eu vou pegar o forro também e vou trazer o meu forro junto. Aqui vocês vão ter que ir fazendo com cuidado e empurrando para ficar melhor para vocês arrumarem esse forro aqui. Parece que é difícil, mas não é. Depois que vocês fizerem a primeira, vocês vão acostumando e essa parte que vocês estão fazendo bem rápido. Ó, vou pegar o forro e vou trazer para cá também. E eu vou fechar a parte da manta com a parte do forro também. Podem colocar bastante alfinete. Aqui vocês podem ir embolando ela para ficar mais fácil de arrumar essas pontinhas. Vou prender aqui. Nós já tínhamos marcado o centro do nosso forro, então o centro tem que vir no centro da costura. Eu vou arrumar esse cantinho aqui também. Olha só, eu prendi a parte da manta com a parte do forro. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura no tamanho de um pé de máquina aqui, iniciando com retrocesso e finalizando com retrocesso. Fiz uma costura no tamanho de um pé de máquina, iniciei com retrocesso, finalizei com retrocesso e prendi a parte da manta com a parte do forro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nos outros 4 cantos. Já fiz esse aqui, agora eu vou puxar aqui. Vou centralizar meio com meio. Vocês podem fazer com bastante calma para ficar tudo bem retinho, bem encaixado. Agora, eu vou pegar o forro também. Vou empurrar isso aqui para dentro, vou trazer o forro para cá. Vou encaixar o meio do forro com o meio da costura e vamos prendendo. Na hora de prender, vocês podem colocar bastante alfinete aqui. Na hora que centralizou o meio, vocês coloquem bastante alfinete. E depois vocês vão puxando esse forro para arrumar ele com a parte da manta. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui também. Costurei essa outra ponta aqui. Eu sempre gosto de levar na máquina, arrumar e colocar bastante alfinete para não escapar nenhum pedacinho do forro. Agora que nós fechamos essas 2 pontas, nós vamos arrumar e vamos fechar essas outras 2 aqui.
Primeiro vamos alinhar a parte da manta, centralizar meio com meio. E depois vocês tragam a parte do forro. Centraliza aqui o meio, prende bem. Lá na máquina vocês arrumem melhor, prendam bem os cantinhos aqui. O alfinete ajuda muito na hora para não escapar o forro enquanto a gente estiver costurando pelo lado da manta. E a gente vai fazer uma outra costurinha aqui. Vou fazer essa costura dos outros dois lados que faltam e volto para mostrar para vocês como que ficou. Fechei essa pontinha que faltava. E fechei essa aqui que faltava também, e ela fica assim, ó, toda embolada. Parece que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. Agora, aquele espaço que nós tínhamos deixado aqui para desvirar, nós vamos desvirar ela. Aqui a gente pode abrir esse zíper já. E olha os cantinhos por dentro, como que fica bem arrumadinho. Os 4 cantinhos ficam embutidos. E a costura, ela fica bem bonita. Agora, essa parte que ficou aberta aqui, ou vocês podem costurar na máquina, unir as duas pontas, ou fazer o ponto invisível. Eu vou fazer o ponto invisível aqui e volto para mostrar para vocês. Fechei aquela abertura que eu tinha aqui com os pontinhos invisíveis. Agora, nós podemos desvirar a nossa nécessaire. Empurrem bem os cantinhos. Está quase pronta. Agora eu vou passar ela, na hora que vocês forem passar, vocês vinquem essas bordas aqui para ela ficar bem no formato retangular igual a essa aqui. Eu vou costurar a minha etiqueta aqui e vou colocar umas miçanguinhas aqui no cursor para deixar ela bem bonitinha. Aqui está a nossa mini nécessaire pronta. Eu passei, deixei bem marcado esses cantinhos, coloquei miçangas aqui no cursor com fio encerado. Costurei a minha etiqueta e ela é uma nécessaire que fica muito bonitinha e não é pequena, cabe bastante coisa dentro porque ela é alta. No vídeo anterior a este, nós fizemos um estojo box, só que esse estojo ele tinha essa decoração aqui com viés e com a renda. Vocês podem fazer esse estojo como esse aqui ou podem fazer essa decoração aqui nessa mini nécessaire e podem vender como um kit, uma nécessaire um pouquinho maior e uma um pouquinho menor. Vai ficar bem bonito esse conjunto. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Curtam para me ajudar e compartilhem. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!